Fala aí, galerinha. Primeiramente, eu peço a vocês aí que dêem um like no vídeo, se inscrevam no canal para mais informações, mais dicas de matemática, física e química. Pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco sobre conjuntos numéricos. Pessoal, hoje especificamente nós vamos abordar números naturais e números inteiros. Conjunto dos números naturais, representado por essa letra N aqui, pessoal, né? Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto formado por todos esses números aqui, pessoal, né? É o conjunto formado por todos esses números aqui, pessoal. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, tá bom? É infinito, pessoal. É um conjunto infinito, tá certo? Ele cresce e vai para o infinito. Cada um desses números aqui, ó, a gente diz que é o elemento do conjunto. Cada indivíduo aqui, cada número desse é o elemento do conjunto. Então, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N e compreende todos esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São todos os números que nós utilizamos para contar e para ordenar as coisas, tá certo? Para contar e para ordenar as coisas. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos vários outros conjuntos. A esses conjuntos nós chamamos de subconjuntos dos números naturais, tá bom? Então, um dos subconjuntos do conjunto dos números naturais é o conjunto dos números naturais não nulos, representado dessa forma. É o N com um asterisco em cima, né? Então, quais são os elementos desse conjunto, professor? Pessoal, são todos os números naturais, com exceção do zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, até o infinito, tá certo? Então, a gente pode representar esse conjunto de outra forma também, ó. Né? Posso dizer que esse aqui é que o conjunto dos números naturais não nulos, é eu pegar o conjunto dos números naturais e tirar o zero, né? Subtrair o elemento zero. Tá certo, pessoal? Então, esse é o conjunto dos números naturais, que é um subconjunto, né? Ele está dentro aqui, ó, do conjunto dos números naturais, tá certo? Outro subconjunto dos números naturais é o conjunto dos números naturais pares, né? Então, nós representamos esse conjunto por, aqui, ó, N de P, que é formado pelos seguintes elementos, né? O 0, que é um número par, o 2, que é um número par, o 4, que é par, o 6, e assim por diante, tá certo? Vai até o infinito. Então é um conjunto formado por todos os números pares. Prosseguindo, agora a gente tem o conjunto dos números naturais ímpares, representado, né, por a letra N. Representado pela letra N. N de I aqui é o conjunto dos números ímpares, e tem como os elementos. Não tem o 0, porque 0 é par, né? Então 1, que é ímpar. 3 é ímpar. 5, 7, e vai até o infinito, né, pessoal? Tá bom? Então, esses elementos aqui, ó, eles estão dentro, eles fazem parte dos números naturais, né? Mas eles não são todos os números naturais, é apenas uma parcela deles, então por isso é um subconjunto dos números naturais. E a gente tem também outro subconjunto presente dos números naturais, que é o conjunto dos números naturais primos, representado por P. Quais são esses elementos, professor, presente nesse conjunto? É o 2, 3, 5, 7, 11, né? Até o infinito também, porque os números primos são infinitos. Ah, professor, o que são números primos? Pessoal, números primos são números que só podem ser divididos por ele mesmo. Pessoal, números primos são números que só podem ser divididos por ele mesmo
e pelo 1, né? O 2 só tem como divisor, de tal forma que a divisão seja exata, o número 2 e o número 1. Da mesma forma o 3, o 5, o 7 e o 11. Pessoal, conjunto dos números inteiros. Tá certo? Professor, quais são os elementos do conjunto dos números inteiros? Então, ó, os números inteiros são representados pela letra Z. Tá certo? E os números inteiros são esses números aqui, ó. Eles são infinitos para a esquerda, onde os números são negativos. Né? Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai, tá bom? Certo? É importante a gente observar, pessoal, ó, que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Eles estão aqui, né? Os números naturais, eles estão dentro, né? Eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Certo? Então, os números naturais, os números inteiros são os números naturais mais os números negativos, tá certo? Então, é recorrente a gente olhar essa representação aqui, ó. Né? Então, aqui eu teria o universo dos números inteiros, né? E dentro do universo dos números inteiros, eu teria aqui, ó, os números naturais. Tá certo? Então, ou seja, os números naturais, todos os elementos dos números naturais estão dentro aí do conjunto dos números inteiros, tá certo? Pessoal, os números inteiros também possuem subconjuntos, né? Um deles, ó, conjunto dos números inteiros não nulos. É o conjunto dos números inteiros, com exceção do 0, né? Então, ó, vai para menos infinito. Então, ó, menos 2, menos 1, aí não tem o 0. 1, 2, aí vai para o infinito, tá bom? Esse é o conjunto dos números inteiros não nulos, né? Que a gente pode também representar dessa forma aqui, ó. Que seria Z asterisco, seria o conjunto dos números inteiros, menos o elemento 0, tá bom? Quais são, né? Quais são esses conjuntos? Então, eles são representados, ó, pelo símbolo Z, que é o símbolo do índice mais, né? Ó, quais são os elementos? É o 0 não é negativo, e a gente vai ver também que ele não é positivo. Então, o 0, o 1, né? Não é negativo, o 2, o 3, o 4 e assim vai, tá bom? Então, o conjunto dos números inteiros não negativos são os números que não são negativos, tá bom? E a gente tem também o conjunto dos números inteiros positivos, tá certo? Pessoal, o conjunto dos números inteiros positivos ele é representado dessa forma aqui, ó, o Z, o asterisco, né, para dizer que não tem o 0 não é positivo e também não é negativo. E o sinal mais aqui, ó. Então, ó, quem são esses números? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, mais um subconjunto aí dos números inteiros. Então, outro subconjunto dos números inteiros é o conjunto dos números inteiros não positivos, né? Então, quais são os elementos do conjunto dos números inteiros não positivos, simbolizado pelo Z, índice menos aqui, ó, para indicar que são números negativos. Então, vai até menos infinito, né? Então, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ah, mas por que 0, professor? É porque o 0 ele não é positivo, pessoal. O 0 ele não é positivo, então ele entra aqui dentro. Tá certo? E por último, não menos importante, o conjunto dos números inteiros negativos. Então agora o 0 não entra. Por quê? Né? Por que o 0 não entra? O 0 não entra porque o 0 ele não é negativo, né, pessoal? O 0 não é negativo e não é positivo, né? Então são apenas aí os números negativos. Então menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram aí, dê um like no vídeo, me ajudem aí, sigam-me para mais dicas.